Interessante. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Pronto. Tá todo mundo vendo aí, gente? Todo mundo me ouvindo? Alô? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tranquilo? Tranquilo, tô escutando. Pronto. Vocês ouviram aí também eu escutando a resenha aí com o Bruno, né? Só a resenha. É isso. Eu vi aí. Rapaz, eu não sei por que eu vejo essas porcarias, mas tudo bem. Eu paro às vezes pra ver coisas que não tem jeito, não. Mas vamos lá. Gente, olha só. Agora nós vamos começar um novo conteúdo em relação à espectroscopia, certo? Vamos falar agora de espectroscopia de massa, né? Que no caso a gente chama espectrometria de massa, porque tem a ver com medida baseado no espectro. E essa medida ela é muito precisa. Na verdade, é um dos equipamentos de análise orgânica mais preciso que nós temos em relação ao dado que ele ali menciona, certo? Porque ele não é um dado de avaliação qualitativa, que é o caso principal, assim, apesar de ter uma análise mais profunda, mas o espectro de infravermelho, ele vai nos dar informações sobre a presença de grupos funcionais, ou seja, presença e identificação. Já no espectro de massa, ele vai me dar exatamente a massa de fragmentos e através dessa análise de fragmentos é possível chegarmos a uma conclusão ou confirmação das outras análises. Então é uma análise muito precisa, realmente, muito eficiente e que é aplicada em várias análises químicas, né? Não só na parte química, como até mesmo em análise de medicamentos, fazer a parte de perícia, por exemplo, é muito aplicado. A perícia de grande eficiência usa muito espectro de massa também. Na verdade, todas as técnicas, ela é só mais uma, certo? Então vamos lá. Cadê o aqui? O espectro de massa. Então vamos entender como é o funcionamento do espectro de massa. Primeiramente, o que acontece? O espectro de massa, ele nos dá informações referente ao peso molecular, né? Ou seja, a massa da molécula, e ela pode ser obtida em uma pequena amostra, uma quantidade muito pequena, muito finita da amostra, é possível identificarmos a massa molecular. Às vezes, a gente tem quantidades tão desprezíveis na ordem de nanômetros e é possível identificar nesse espectro, né? Porque quando passa pela análise, ele é muito eficiente. Importante, não envolve emissão ou radiação de luz, o que significa que a sua periculosidade em relação a isso é menor. Então, também o consumo em relação a isso menor também. Então, facilita muito a questão da análise. O feixe de elétrons que envolve ali, ele é de elevada energia e quebra a molécula em fragmentos. É esse o segredo. Na verdade, a radiação envolvida ali... Só um minutinho. Então, o que acontece? Esse feixe de elétrons ele vai ser incidido sobre a amostra e todas as partículas ali presentes vão se fragmentar. Vão sofrer uma quebra em fragmentos, de modo que esses fragmentos, ao percorrer todo o curso da análise e assim chegar ao detector, ele vai ter uma velocidade diferente e, consequentemente, uma separação dentro do equipamento. Isso facilita a quantificação, certo? Então, o que acontece? As massas desses fragmentos e a sua abundância também vai nos dar informações sobre a molécula, porque cada fragmento ele é criado a partir da quebra de uma ligação. Então, essa ligação, a existência dessa ligação favorece
a formação de certos fragmentos que só são gerados se uma determinada estrutura estiver presente na minha amostra, certo? Nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Então, ele é um equipamento que vai permitir a gente identificar o valor, né, exato. O que o detalhe é isso, é exato, com a ordem de 0,001, né, de variação. É muito baixo, né, para massa molecular. Inclusive, ele consegue distinguir massas semelhantes apenas pela variação alotrópica, ou alotrópica não, desculpe, do isótopo. A variação isotópica é muito bom mesmo, inclusive é até usado muito na análise isotópica, esse equipamento, né? Ele, né, como falei, ele vai permitir que nós tenhamos informações que caracterizam a molécula através do RMN, que é outro equipamento que a gente também vai estudar, e o infravermelho, né, análise. Então, nós temos essas informações disponíveis através do equipamento. Nela também, né, as amostras, como já falei, vão ser bombardeadas por elétrons, que é alta energia, criando essas fragmentações. E aí, velho, o que é que o medicamento, ó? O que é que o equipamento faz? Ele faz uma análise da relação massa-carga. Olha só, como assim massa-carga? Você vai ter a relação a quantidade de carga existente no fragmento e a massa dele. Então, essa relação vai nos permitir identificar cada um desses fragmentos. E quando a gente recompõe esses fragmentos, é possível montar ou reconstruir a molécula de como ela era antes. Certo? Aqui eu tenho uma representação de como é que é o equipamento, né? Nós temos aqui alguns pontos importantes. Temos aqui a injeção da amostra, né? De onde ela vai sair. Temos o feixe, o gerador de elétron, né? Que vai incidir sobre a amostra nessa região. E aqui, ó, todo o caminho que esses fragmentos vão percorrer, certo? Aqui nós temos uma separação magnética dos íons, né? Que vão ser criados das cargas e todo o restante dos fragmentos vão chegar a uma determinada velocidade no detector. E esses fragmentos vão ser detectados pelo equipamento, certo? E vai criar um espectro, ou seja, na verdade, um gráfico que está relacionando a abundância e a massa específica de cada fragmento, certo? Vamos lá, como é que funciona então a identificação? Ai, agora foi que deu, viu? Pera aí, gente, só um minutinho que
Pessoal, desculpa aí, é porque quando a alergia ataca, eu não consigo parar de espirrar, eu tenho que parar, fazer o que eu tô fazendo, tomar remédio, porque senão... Deixa eu respirar um pouquinho aqui, mas vamos lá. Vamos voltar aqui que tomei um remédio ali para poder voltar ao normal. Vamos lá. Então, gente, vou voltar aqui só para ver onde foi que eu parei, que eu até isso esqueci. Assim, eu falei do equipamento, certo? O que que acontece? Então, o equipamento, ele fornece para a gente essas informações baseado nos fragmentos que chegam ao detector e assim vai criar um gráfico, né? Esse gráfico, na verdade, nós chamamos de espectro, porque ele vai mostrar justamente a relação de abundância e a massa ali presente ou a massa identificada do fragmento, certo? Aí vem, aqui é uma demonstração de como são criados esses fragmentos, certo? Vamos lá, vamos entender. O equipamento, só para a gente voltar aqui, o equipamento, ele apenas detecta íons, certo? E principalmente íons de massa elevada, são os primeiros a chegar, porque não sofre tanta distorção no campo magnético. Então, o campo magnético, ele atrasa esses íons mais leves e o que acontece? A gente consegue fazer uma separação baseado na massa molecular. O que acontece aqui agora? Então, como é que funciona esses íons? Primeiramente, olha só, para vocês entenderem. Deixa eu ver, cadê o negócio aqui? Aqui eu tenho um feixe de elétrons, né? Que eu falei que os elétrons são incididos sobre a amostra. E aqui eu tenho a minha molécula, certo? O elétron vai atacar a minha molécula. Nesse processo de ataque à molécula, nós vamos ter uma quebra da ligação, que muitas vezes nem é em si a formação de um fragmento pequeno, é apenas a perda do elétron. Então, com a incidência de um elétron, nós vamos retirar um elétron, formando aqui uma carga, certo? Ou seja, a minha molécula como toda vai ficar positiva. Essa molécula positiva aqui, nós chamamos ela de íon molecular, que é a massa total da molécula, né, com apenas um elétron a menos. Esse é o segredo. Então, toda vez que incide um elétron, na casa do espectro de massa, ele vai retirar outro elétron e formar assim um íon. Esse íon é o que é detectado pelo equipamento. Então, aqui nós temos, por exemplo, esse íon aqui tem a massa de um carbono, que é 12, mais a massa de 4 hidrogênios, que é igual a 16. Então, nós temos aqui um fragmento de 16 de massa. Isso vai ser detectado pelo equipamento. Aí, o que acontece? Então, nós conseguimos identificar esses fragmentos e deduzindo a partir da sua frequência, sua abundância, como a molécula foi formada, certo? Outro detalhe também é que toda vez que forma um íon, ele forma um radical, ou seja, quebra uma ligação, de um lado vai faltar um elétron e do outro vai ter um radical. Esse é o segredo, certo? O radical cátion tem 7 elétrons e está ligado a 4 átomos. Representa-se pela fórmula CH4+. Na verdade, o que isso aqui quer dizer? Ó, que quando eu perdi um elétron, a molécula em si ficou positiva e ainda tem um radical. Ah, mas por que o íon molecular tem os dois? Porque ele não perdeu nenhum fragmento, ele só perdeu um elétron, certo? Quando há uma perda de fragmento, uma quebra da molécula, nós vamos ter sempre um radical e um fragmento com carga positiva. E somente a carga positiva que vai ser detectada pelo equipamento. Daí gera o quê? Esse sinal que é identificado pelo equipamento é através da relação entre a massa, né, a massa do meu fragmento e a carga que ele compõe. Geralmente essas cargas que nós identificamos é a carga mais 1. Então, sempre Z vai ser 1. Então, a massa, nós sempre vamos tratar como a massa total. Em alguns casos, há uma pequena diferença, né? Que algum fragmento com carga mais de 1, mas é muito raro para a gente identificar, no nosso caso aqui. Certo? Sim, Marta, é rinite. A rinite, quando ataca, sinusite, né? Que tapa tudo. Aí, sabe como é que é, né? A gente fica sem condição de fazer nada, que começa a espirrar e não para. Vamos lá. O sinal, então, do detector é proporcional ao número de íons que atinge. Observe,
que o atinge, a abundância, a quantidade. Se tem muito desses íons, então o sinal, o pico vai ser grande, certo? Então, na verdade, o espectro de massa, ele trabalha com picos, geralmente, e não com bandas, certo? Por variação do campo magnético, os íons de todas as massas são coletados e quantificados. Observe que, como eu falei com vocês, o campo magnético vai ocorrer um atraso ali em alguns íons e outros vão passar direto. Então, nós vamos ter uma separação plena desses íons por causa da sua velocidade de detecção, por causa da massa. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo no caso dessa substância, né, que é o 2,4 de metilpentano, e o seu espectro de massa. Observe aqui, gente, olha só. O que é que nós temos aqui de interessante, certo? Nós vamos ter alguns pontos importantes no gráfico. Nós temos aí o chamado pico base, certo? E o pico do íon molecular. O que vem a ser esse pico base? É aquele base que corresponde praticamente à maior intensidade no gráfico. Ele chega a quase que 100% da abundância, certo? Já o pico do íon molecular é a maior massa existente para aquela molécula, o maior fragmento. Geralmente, esse maior fragmento é justamente a massa molecular da substância, da minha amostra. Que é o caso aqui, ó. Vamos pegar aqui. O que é que nós temos aqui, né? Nós temos aqui a substância, que é o 2,4 de metilpentano. Qual é a massa dele? Nós temos aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele é um hidrocarboneto, eu tenho C7H16, né? 2N mais 2. Então, nós temos aqui um total. Massa molecular dele aqui vai dar 7 vezes 12. 7 vezes 12 vai dar 84, mais 16 do hidrogênio, que é igual a 100. Observe que a massa molecular da minha substância é exatamente 100. O maior pico, ou melhor dizer, o pico de maior massa, maior relação massa-carga existente no meu espectro, é 100. Então, eu considero ele como meu pico íon molecular, que é justamente o quê? M+, que é aquele onde a minha molécula perdeu apenas um elétron. Neste caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho um pico da substância exatamente correspondente à massa molecular completa dele. É onde só perdeu um elétron. Então, como a diferença da massa de um elétron é irrisória, é desprezível, então no equipamento a gente detecta exatamente o valor da massa molecular. Certo? Então, nós temos aqui o meu pico em um molecular. Temos aqui o pico base, que é aquele mais estável e que vai ser gerado em maior abundância nesse processo. Temos aqui um outro pico importante, que é o 85 e o pico 57. Observe que, ó, 1, 2, 3, 4 picos. Neste caso aqui, são os principais picos. Lógico que aqui, ó, em torno do 41, eu tenho o 43, tenho aqui também o 40. Então, ó, o 40 e o 43 são picos que estão relacionados aqui. Muitas vezes, o fragmento em grande quantidade sofreu uma pequena alteração, perdeu um elétron, perdeu um hidrogênio. No caso aqui, esse pico de 43 perdeu 2 hidrogênios. O pico de 40 é porque o 41 perdeu hidrogênio, e assim vai, certo? Então, nós temos aqui esses picos importantes. Mas já sei que o pico em um molecular corresponde exatamente à minha molécula. Então, o de 85 corresponde ao quê? Se você olhar, é o que? 100 menos 85, aqui eu tenho menos 15. Esse de cá, 57, eu tenho menos 43. E aqui eu tenho menos 57. Ó, só por aqui já dá para entender que esse pico 57 e o pico 43 estão conectados. São fragmentos onde há uma quebra da molécula exatamente nessa ligação. Ou o lado 57 fica positivo, ou o lado 43 fica positivo. Então, estamos falando do mesmo fragmento. E o 41, então, é, na verdade, um fragmento do 43, que possivelmente tem a ver com rearranjo ou formação de uma estrutura mais estável. Certo? Então, nós temos os 4 picos principais, que é 100, 85, 57 e 43. Tudo bem aí? Tá dando para entender? Aí agora vamos lá, ó. Vamos pegar isso aqui e desenhar
para vocês entenderem a molécula, né? Vamos lá, se eu pegar aqui agora e analisar o seguinte, vamos lá. Vou pegar aquela molécula novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Aí aqui eu tenho uma molécula. Eu vou desenhar ela inteira, porque aí... Não, aqui mesmo, pode ser. Vou... Primeiro fragmento, ó. Fragmento. Cortei aqui, ó. Esse aqui não ficou legal, não. Cortei aqui. O que é que sobrou? O que é que sobrou? Nesse processo, eu vou ter o quê? Que no caso aqui, nada mais é do que o CH3. Aí vem. Se o elétron radicalar ficar na estrutura de K, eu vou ter um fragmento aqui ficar positivo. E aqui ficar positivo, eu tenho uma massa de quanto aqui? C12 mais 3 é igual a 15. Então eu vou ter um pico de 15. Lá no meu gráfico eu vou ter um pico de 15. Se a carga ficar do lado de cá e o elétron do lado de cá, o elétron radicalar, eu vou ter aqui agora uma massa de quanto? No caso, 6, né? Menos 15 vai dar 85. Então eu já sei qual é o fragmento de 85, é a perda de um metil. Então significa que eu posso ter o metil e o 85 no meu gráfico. Vamos verificar? Olhando aqui agora, o 15 deveria ser aqui, ó. Ah, mas por que que o 15 não aparece? Porque nem sempre o fato de existir dois fragmentos vai gerar o menos estável. Então, o de 15, que é o metil, como carga positiva, ele é um carbocátion pouco estável. Então, ele não vai ser formado facilmente. Então, o 15 não existe, mas o 85 está aqui. O que significa 85? Ele é muito mais estável do que o metil e, consequentemente, ele foi criado em uma abundância considerável, tanto que ele foi detectado pelo equipamento. Então, nós temos aqui, ó, esse fragmento 85 é ele aqui. Tá vendo? Ó, ele é um carbocátion secundário. Então, esse é o segredo da coisa. Ah, mas ele pode ser quebrado aonde também? Pode ser quebrado aqui ou lá, tanto faz. Mas ele vai perder um metil somente. Então, esse fragmento ele foi detectado pelo equipamento, que é o massa relação MZ igual a 85. Então, essa relação MZ corresponde ao fragmento menos 15, que é a perda de um CH3. Ele perdeu. Então, ele chegou lá no detector sem um metil na sua estrutura, certo? Beleza, beleza. Vamos lá. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos supor que o corte da molécula não foi no metil, né? Foi o primeiro corte que a gente viu. O elétron vai se chocar. Vamos supor, vai se chocar. Vamos botar aqui. Nós vamos ter o fragmento. Esse e esse. Certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Certo? Então, 4 carbonos com 3, 6, 9 e 1, 10. Então, aqui eu tenho 48 mais 10 dá 58, né? Aqui eu vou ter 3 carbonos, vai dar 36. 36 com 3, com 6, 42. 42 com 1 aqui, 43. Acho que deixa eu ver se eu fiz algum cálculo errado. Aqui tem que dar 57, não pode não. Eu fiz algum cálculo errado aqui. Deixa eu ver, 3, 36, 39. Acho que é esse mesmo. Aqui, acho 57. Acho que aqui eu fiz um cálculo errado. Que veio pra cá. Ah, aqui não tem 3, aqui tem 2, é isso mesmo. Aqui só são 2. 2 hidrogênios. Que aqui quando quebra a ligação, aqui tem 2 hidrogênios. Aqui tem 3 hidrogênios.
3, 3, 3 e aqui 1, e aqui 1. Quando a gente quebra aqui fica 6 e 1, 7. Aqui fica 2. É isso mesmo, 9, né? 9 com 48, dá 57, exatamente. Então aqui bateu certinho. Eu que fiz o cálculo errado. Vamos lá, então o que acontece? Se eu olhar aqui o fragmento, né? Vamos supor que no caso a carga positiva fica do lado de cá. Neste caso, o que acontece? Eu vou ter um fragmento sendo detectado no equipamento de 57. Se eu tiver uma carga aqui, a carga positiva for aqui, eu vou ter um fragmento de 43. Então, observe que isso vai facilitar muito. Agora, observe que, ó, esse fragmento aqui, ele pode ser quebrado para tentar estabilizar a carga, né? Ele vai quebrar mais hidrogênio, que é em grande quantidade também. E esse aqui é muito estável, tanto como radical, quanto como carbocátion. Então, aí vai ter uma disputa, né? De estabilidade. Eu posso ter a carga positiva ou posso ter radicalar. Só que se vocês observarem, isso daqui vai facilitar a formação de um carbocátion terciário, porque vai sofrer o rearranjo. E aqui vai sofrer um rearranjo e formar um radical terciário também. Então, no caso, o que acontece? Eu vou ter aqui a possibilidade de ter duas espécies extremamente estáveis, que é o de 57, ó, tanto como carga quanto como radical. Então, o fragmento ele vai ser detectado com toda certeza no meu gráfico. Tanto que aqui, ó, se a gente for analisar, ó ele aqui, ó, 57. 57. Agora, observe que o 57 e o 43, né? Qual dos dois é maior em abundância? É o 57 ou o 43? É o 43 em abundância é muito maior em relação ao 57. Mas por quê? Porque o radical é mais estável do que o carbocátion. Então, neste caso, a formação dessa estrutura aqui é mais estável, então é mais tendencioso a formar um radical como 57. Então, o que acontece com esse fragmento 43? A sua abundância cresce. Ele vai ter um pico muito maior, certo? E é um carbocátion secundário, que também é levemente mais estável. Ah, mas professor, tem ali o pico 41, 39, sim, tem. Mas aí é fragmento do fragmento, que significa que a migração, a perda do hidrogênio ali para formar esse carbocátion é muito grande. Mas por que isso acontece? Porque, gente, olha só, vamos desenhar esse camarada aqui, certo? Só para a gente poder ter noção do que está acontecendo. Porque as moléculas, elas existem, estão lá, ó, numa boa, vou botar aqui, né, só para vocês entenderem. Esse aqui seria o carbocátion, certo? E aqui existe uma possibilidade, sabe qual é? A questão também da ressonância. Se esse camarada aqui, ó, se eu perder esse hidrogênio, ele vai formar uma ligação dupla aqui. Certo? Ao perder um hidrogênio. Só que nós estamos falando de fragmento. Aí, o que acontece? 2 hidrogênios, eu vou ter um H2. Ao perder um H2, eu formo uma ligação dupla. Mas vai continuar com a carga o quê? Positiva. Mas a ligação dupla vai ficar migrando de um lado para o outro, formando assim um carbocátion mais estável por causa da ressonância. Aí nós vamos ter que pico aqui? 43 menos 2 vai dar 41. Então, por isso que o pico base do meu espectro não é o 43 e sim o 41. Porque esse 43 sofre ele já está em maior abundância do que os demais, porém, ele sofre uma alteração, uma quebra, perdendo uma molécula de hidrogênio e forma um alceno, né, uma ligação dupla que vai estabilizar a carga do carbocátion, tornando ele mais estável. Então, por isso que ele é formado em grande proporção, em grande quantidade.
e aí ele se torna o pico base. Então nós temos aqui o pico base, temos o pico 43, que é relacionado ao 57, e temos 85, que estaria relacionado com o 15, mas ele não aparece porque a estabilidade é muito baixa, e o pico do íon molecular. Então observe que esses fragmentos são considerados compatíveis com a minha molécula, certo? Então a minha molécula permite a formação desses picos. Vocês entenderam aí em relação à formação, à identificação desses fragmentos? Olá. Tá tranquilo aí? Posso passar? Certo? Então, beleza. Não, parece um assunto complexo, gente. Na verdade, é complexo. Porém, para nós, o básico que a gente vai aprender é bem tranquilo, não é muito pesado, não. A gente tem o molecular e as previsões, certo? Vamos lá, o que é importante a gente entender? Ó, existem vários tipos de análise de espectro. No nosso caso aqui, ionização por impacto de elétrons, que é o que nós estamos estudando, certo? O que é que acontece? Ele tem uma característica comum, que é a formação do íon molecular, que é perder apenas um elétron e formar o M+, certo? Esse mais aqui é justamente a carga do nosso fragmento. Aí é o que caracteriza o nosso chamado pico íon molecular. Esse pico íon molecular ele pode ser facilmente identificado, porque ele é o último pico do gráfico, certo? Só existem alguns casos em que o pico do íon molecular não aparece, que é quando é mais estável manter a estrutura do fragmento do que do próprio íon molecular. Vamos lá. No caso, esse choque de elétrons pode retirar o elétron, deslocar, né? E formar assim o cátion radical, como eu já falei com vocês. Então ele vai se chocar com a molécula, vai formar aqui uma carga com radical, e se ele quebrar uma ligação, ele vai ter dois fragmentos, um radicalar e um catiônico, certo? Que é o que nós vamos detectar. E aí aqui são os fragmentos possíveis, como nós já falamos. Ele quebrou a ligação com o hidrogênio, quebrou a ligação carbono-carbono e assim vai. Aqui, gente, é um esboço de como é que geralmente o espectro de massa ele vem no laboratório. Primeiro, nós vamos ter aqui uma cromatografia gasosa, que vai realizar a separação por movimentação, né? Na verdade, a mobilidade, nós já vimos um pouco sobre cromatografia, a mobilidade da minha amostra, ela vai ser dificultada devido à presença da sua massa e o gás que vai levá-la, né? Então, quanto maior a massa, mais lento, ou mesmo a interação em si também, né? O que acontece? O gás vai ser injetado e essa substância vai circular todo o percurso da coluna de cromatografia gasosa. Aí vai chegar aqui em tempo diferente, então o que nós chamamos de tempo de retenção. Com maior tempo de retenção é que fica mais tempo dentro da coluna, e menor tempo de retenção, menos tempo na coluna. Então vamos chegar a ter amostras aqui que vão chegar em velocidades diferentes. Daí o equipamento vai fazer a leitura individual de cada essa amostra. À medida que vai sendo lançado, certo? As amostras vão chegando no espectrômetro de massa, ele vai receber, vai sendo bombardeado com elétrons essa amostra e gerando os fragmentos. Só que ele vai gerar em tempos diferentes. Consequentemente, nós vamos fazer a leitura de uma mistura de substâncias e fazendo duas análises ao mesmo tempo. Primeiro, fazendo a separação na cromatografia gasosa e no espectro de massa, identificando cada um desses fragmentos, ou seja, dessas frações, porque a cromatografia gasosa vai fracionar a amostra e o espectro vai identificar o que tem em cada fração. Isso geralmente é um acoplado ao outro, certo? Por isso que a gente fala CGMS, que é cromatografia gasosa com espectro de massa. Por isso que, ó, CGMS. Ou GC, né? Do inglês. E MS. Mas geralmente a gente fala CGMS, certo? A resolução do espectro de massa, observe, ó, é de 1 para 20 mil, gente. É muito grande.
até a nossa balança analítica nem consegue detectar uma unidade tão pequena, né? O nosso lá se não me engano, ele dá em 1000 vezes, né, menor a massa de 1 grama. Aqui ele detecta uma quantidade muito pequena, 1000 vezes menor do que a 20 mil vezes na relação 1 para 20 mil. É muito pouco, muito pequeno. Para vocês terem noção, ó, vamos analisar o seguinte. Só aqui, ó, um exemplo. Essa molécula e essa e essa. Todas elas possuem o quê? Massas diferentes. Não, massas iguais, desculpe, 44. Só que a diferença de massa aqui tem a ver com uma coisa só. Tá vendo, ó? Todos têm massa 44, que se a gente for somar o tradicional, né? O tradicional aqui, que a gente já usa na massa, na tabela. 12 vezes 3 dá... Deixa eu botar logo direto. Aqui. Então aqui, ó, você tem 12, vai dar 36. 36 com 8, 44. Aqui você tem 12, 24. 24 com 4 dá 28. 28 com 16, 44. Aqui é 44. 12 com 36, ou com 32. E aqui também, 14 com 12, 28 com 12 dá 40. 40 com 4, 44. Então todo mundo tem massa 44. Só que nós sabemos que a massa da tabela periódica é uma massa relativa, que tem a ver com a abundância, nós chamamos de média ponderada. E a massa do hidrogênio, por exemplo, é 1,0024. A massa do oxigênio dá 15,998. A massa do carbono é 12,011. Do nitrogênio, 14,0 alguma coisa. E aí, no final, o que é que a gente vai ter? Olha só, massa real, mais precisa possível. Dessa molécula, 44,06. Dessa molécula, 44,02. Do CO2, 43,98. Dessa outra molécula, 44,03. Se for realmente analisar isso aqui, o meu pico de massa exato do espectro de massa, que é o meu pico molecular, deu 44,029. Observe qual deles está mais próximo, qual deles é mais compatível com a análise. Se você for observar, 44,029 está mais próximo de 44,026 ou 44,037. Pela distância, 29 está mais perto de 47. Então, a molécula que nós estamos tratando é essa. Então, observe o nível de precisão e exatidão, né, a capacidade de identificação do espectro de massa. Ele consegue identificar da ordem, ó, tranquila aqui, de 0,001. Tranquilamente. Muito facilmente. Beleza? Entenderam aí? Agora, ele tem um outro detalhe também que é caracterizado pelo o espectro de massa, é a questão da presença do heteroátomo, né? E o seu heteroátomo devido à sua questão do número de isótopos, aquela chamada média ponderada. O que que acontece? Olha só, os isótopos vão então aparecer, vão conseguir facilitar o entendimento do espectro de massa em um aspecto. Primeiro, cada isótopo tem a sua abundância diferente. Temos aqui o hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Nós temos o isótopo do hidrogênio e o isótopo do carbono. Aqui eu tenho 3 isótopos, que é o prótio, deutério e o trítio. E o carbono eu tenho o 12, o 13 e o 14, carbono 14. O hidrogênio a gente não leva muito em consideração, porque a massa é tão pequena que é quase que desprezível. Então não há muita diferenciação e ele não interfere tanto no pico, certo? Já no carbono, por que também? Que o percentual do deutério e trítio, ó, o remédio fazendo efeito, já estou me dando sono. O remédio da alergia. O prótio, a quantidade, a abundância dele é tão grande que o outro
se torna 100% desprezível. Então a gente nem leva em consideração. Já no carbono, o carbono 13, observe, o carbono 13 ele tem uma abundância de 1,1%. Isso é interessante, porque nós vamos ter o pico íon molecular, que é o mais M+, e vamos ter o M+1. Quem é esse M+1? Que é esse aqui, ó? É justamente a abundância correspondente ao carbono 13. Se nós voltarmos um pouco aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Aqui. Tá vendo que aqui só tem carbono e hidrogênio? Então, na verdade, aqui não foi detectado, mas vai ter aqui, ó, um picozinho M+1 aqui, ó. M+1, que seria a massa de 101. Esse tamanho aqui, aí que é o segredo. Ele é tão pequeno que ele só corresponde a 1% do tamanho desse de cá. Então é muito pequeno, seria um pequenininho assim, igual esse, ó, de difícil visualização. Mas ele vai existir. Por que ele existe? Porque o carbono 13 ele tem um percentual de abundância de 1%. Certo? O carbono vai aparecer sempre um pico mais 1, com quanto? De 1,1% do M+. O bromo, a presença do bromo vai mostrar dois picos. O M+, e o M+2. O M+2. Por quê? Aí que é o segredo, os dois vão ser de mesmo tamanho, porque o percentual entre o bromo, os seus isótopos é muito parecido, muito próximo. Um é 40 e alguma coisa, o outro é 50 e alguma coisa. Então, somados, dá quase 50% de cada um. O cloro, o que acontece? Vai ter o M+2, só que vai ser 1/3 do M+. Porque a abundância do M+, para o cloro, né, o cloro em si, que é o cloro 35 e o cloro 37. Então, o cloro 37 ele tem 1/3 da quantidade de cloro 35. Certo? O iodo, ele vai ter um pico específico em 127. Sempre. Por quê? Porque o iodo sozinho permite isso aqui, ó. Permite uma carga positiva no iodo. Ele sozinho vai dar isso aqui, que é justamente a massa do iodo. No caso do nitrogênio, eu vou ter o pico mais, ele será ímpar. Olha o segredo, ele vai ser sempre ímpar. Isso facilita muito o entendimento. O enxofre, ele vai dar o pico mais 2, só que ele vai ser 4% do M+. Vamos entender isso aqui em cada caso. Vamos lá, vamos entender isso aqui baseado aqui, ó. Variedade isotópica e percentual, seja só abundância. O que acontece? Primeiro, carbono. Aqui, ó, 100% nosso praticamente é o hidrogênio 1. Por isso que eu falei, muito pequeno percentual. Já no hidrogênio 12 eu tenho 98,9% e 1,1% do 13 do carbono. O que acontece? Vai ter um percentual. O nitrogênio, ele vai ter o quê? 99,6% do M+, e 0,4% disso aqui. Mas ele vai ser o quê? O M+, vai ser ímpar. Esse aqui é ímpar. O oxigênio vai ter o quê, ó? É muito pouquinho, M+2. Mas é um percentual muito pequeno, a gente não leva muito em consideração. Já o enxofre, ó, tem um 8%, 0,8% do M+, e 4,2% do M+2. Então é bem destacado o M+2 para o enxofre. No caso do cloro, a mesma coisa. Ó, o M+2 tem 24%, por isso que é 1/3, né, do valor. Então é 3 vezes mais o percentual. E no bromo, 50% do M+, e 49,5% do M+2. Então, por isso que no caso do bromo, a presença do bromo vai mostrar dois picos, o M+, e o M+2. E no iodo, nós vamos ter um pico 100% em 127, que é a massa do iodo. No espectro, como é que isso aparece? Vamos lá, presença do enxofre. Ó, não vamos ver os demais, né, mas a gente pode até fazer uma análise. Vamos lá, enxofre. Né? O enxofre ele vai ter o M+, que é o mais pesado, né? Qual é? Esse aqui. Né? Olha lá, 76 é o pico. Então esse é o pico M+. E ele vai ter um pequenininho aqui, ó. Esse aqui corresponde a quantos por cento? Corresponde a
Aqui, ó, exatamente a 4% do M+. 4% aqui, ó. É dividir isso daqui, o pico em 100 e 4 vezes esse pedacinho aqui, que é justamente o M+2, corresponde a do enxofre. Ah, se a gente quiser aqui, ó, ele é 76, né? 76 perde 15, que no caso seria um metil, né? Aí ficaria para cá, ó, esse camarada. Então, 15, 76 vai dar 61, que é esse picozinho aqui, ó. Então a gente já tem aqui 65. 61, desculpe, 61. Ah, mas por que o 60 aqui é o destaque? Porque quando você perde o hidrogênio, ele forma uma ligação dupla, estabiliza a molécula, facilita essa estabilidade aqui, devido à presença de uma ligação dupla no enxofre, certo? Novamente, aquela questão do rearranjo e a formação de estrutura mais estável. No caso do enxofre, a gente já viu, né? O pico +2. O cloro é a mesma coisa. Olha só. 78 é o pico mais e 80 é o pico +2. Observe que a abundância é o percentual de 1/3. Dividindo em 3 pedaços, ó. Pedacinho. Aqui do bromo, 2 picos, um M+, e um M+2, do mesmo tamanho. Certo? Aqui é o pico de maior abundância, que nós chamamos de pico base. É isso aí. Certo? Tudo bem, gente? Então aí? Tá dando para entender? Vamos lá. Então, vamos ver aqui outros exemplos, né? Os carbocates, como eu falei com vocês, a formação do carbocate mais estável facilita a formação do meu fragmento. Vamos lá. Temos aqui o 2-metilpentano. O 2-metilpentano, ele pode perder um metil, pode perder um etil, pode perder um propil, certo? Tem a quebra várias formas de quebrar essa molécula aqui. Vamos lá, ó. O elétron se chocou, né? A pico do íon molecular, 86. Por que 86? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Nós temos 6 carbonos ali. Então, C6H é um hidrocarboneto, então C6H14. Não é isso? 6, 9 com 5, 14. Então, a massa molecular aqui é 6 vezes 12, 72, mais 14, que é igual a 86. Então, a massa do pico molecular é 86. Por isso que ele é o último, tá vendo? Ah, tivesse os pequenininhos em torno dele aqui, aí sim a gente teria que analisar se tem isótopo ou não. Mas aqui é 86, ele está isolado. Então, a massa molecular da substância é 86, pico de molecular. Ele pode perder um metil. Perdeu um metil. Menos 15. Então, ele vai para quanto? 71. Beleza? Pode ser aqui, aqui ou aqui. Ele perdeu um etil aqui. Quanto é que dá aqui? 15 com 14 dá 29. 86 menos 29 vai dar quanto? 57. Perdeu um etil. Agora, por que o pico base é 43? 43. Vamos lá, vamos pensar. (43), né? Então, 43 eu tenho aqui, ó. Esse fragmento, vou pegar aqui o fragmento, ó. Fragmento. Eu vou ter aqui, ó. Esse vai dar... Deixa eu ver. 12, 3 vai dar 12 vezes 3 dá 36. Mais 7 é igual a 43. Opa, ó, já tenho aqui, ó, 43. Ah, mas se você olhar, vai formar um carbocátion primário, muito estável, né? Não é estável. Mas aqui, gente, ó, pico 43, ainda tá vendo que ele aparece aqui o 42 e o 41, né? Tudo isso por causa da estabilidade. Agora, olha só. Então, e aqui também, se aqui é 43, aqui vai dar quanto?
3 aqui vai dar 2, 12, 36, mais 7. Também 43, né? É 43, né? Dá 86, né? Não tinha feito o cálculo. Dá 86. Então, 43 de um lado, 43 do outro. Mas por que que isso aqui é conhecido como pico base? Porque quando quebra aqui e esse cara fica positivo, ele forma um carbocato secundário, que é mais estável do que o primário. Então aqui nós vamos ter uma grande quantidade desse carbocato secundário, que ele é extremamente estável. Outra forma aqui também da gente entender é outro pico que pode aparecer. Qual é? A perda do etil. E isso aqui vai facilitar essa formação do carbocátion em torno aqui, que pode migrar e formar um carbocátion terciário. Também estável, que é o de 57, que a gente já viu. Então, por isso que esses picos vão existir aos 57 aqui. Isso daqui vai formar um carbocátion terciário também, estável, certo? E aqui, os fragmentos são perdidos. 29, né? 29, aqui no caso, perde um elétron para ficar uma ligação dupla, facilitando, fica 28. Um hidrogênio, certo? Então, a existência desses picos aqui, pico base, principalmente por causa da estabilidade do carbocátion. Olha ele aqui, carbocátion 43. E esse radical, ele é mais estável. Beleza? Outra estrutura. Observe que a presença da ligação dupla, como eu falei a vocês, ela permite a ressonância. Com isso, a estabilidade da carga positiva. O que acontece? A perda do metil 29 vai facilitar. 29, ele vai aparecer aqui, né? Tá vendo 29? Certo? Aí forma uma ligação dupla para facilitar o processo. Certo? A estabilidade. E o que acontece aqui, gente? Olha só. Pico do molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, né? Vai dar 72. 72 daria 86. Tira o índice de hidrogênio menor, que perde 2, então vai para 84. Então, o que nós vamos ter aqui? 84 menos 29 vai dar exatamente quanto? 55. Que é esse pico aqui, essa estrutura. Ela é muito estável por causa das estruturas de ressonância. Isso facilita a existência desse fragmento. Então, por isso que o meu pico base aqui é ele. Então, aí vem. Quanto é aqui? 70. E acho que é 70 aqui, né? 70 mais ou menos, alguma coisa. Perde quanto aqui? Perde 15. Né? 15, que na verdade aqui não é 70, 69. Ó, que 70 é aqui no palitinho. Então, 69, perde 15, perde um metil. Ao perder um metil, eu vou ter 69. Certo? 69. Aí aqui perdeu o etil, vai para 55 e forma essa estrutura por causa das estruturas de ressonância. Tudo bem? Vocês estão vendo aqui que é fácil identificar a estrutura baseada no espectro? O que acontece? Os álcoois possuem uma característica comum, que é a perda de uma molécula de água, né? Ó. Esse é o segredo. Sempre vamos ter uma perda de água quando tem álcool. E quando tem álcool, é muito difícil a gente identificar o pico íon molecular. Olha só, o segredo está aí. Ó. Os álcools normalmente perdem a uma molécula de água. O pico no íon molecular não é visível, porque é mais fácil perder uma molécula de água. Certo? Então, ó, o que acontece? 70 seria 70, né? Aí vem 70 menos 15, vai dar 55. Vai dar 55. Aí, observe, perdeu o metil, perdeu, mas também perdeu 18, que é da água. Então, essa é a questão que nós vamos identificar aqui, ó. Então, a massa de 70 e também vamos ter essa diferenciação baseada nisso, uma redução inicial de 18 e depois 15. Então, são picos importantes que nós podemos identificar. Então, no caso dos álcools específicos, nós temos uma dificuldade de identificar o pico no íon molecular por causa que ele perde primeiramente a água. Por isso, o complemento de uma técnica com outra. Eu analisando essa substância e olho lá, observo a presença
da hidroxila no infravermelho. O que é que vai acontecer? Eu já sei que tem álcool. Tendo álcool, já vai entender. Ah, não, então quer dizer que essa massa 70 não é o meu pico íon molecular. Na verdade, ela é o pico mais 18, que vai dar 70 aí, ou 88. Então, a minha massa, na verdade, molecular é 88. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 12 é igual a 60. 60 com 3, 6, 9, 11. Com 11 do hidrogênio. 12 no caso, né? Que tem o outro ali. E 16. Ó, 70, 88. Certinho a massa aqui, ó. Certinho, gente? Então, essa é a ideia que nós temos que ter para as técnicas. Por isso que não podemos analisar apenas uma. O espectro de massa é muito preciso? É. Mas já existe essa pequena dificuldade, que é a presença de uma água que já interfere na análise do pico molecular. Mas o espectro de infravermelho já facilita esse entendimento. Beleza? Aqui, gente, são alguns picos que são identificados facilmente em relação à estrutura. A presença de um carbono quaternário pode permitir o quê? Ó? A perda de um radical e forma um alcano, né? Um fragmento com um radical mais estável, certo? Então isso aqui facilita muito o entendimento. Aí nós vamos ter as migrações e entender a presença disso aqui. Os fragmentos sempre vai formar um carbocátio mais estável. Os álcoois sempre vai perder água, e ao perder água vai formar um alceno, que ele tem a capacidade de ressonância e facilita a estabilidade. Por isso que a água é tão fácil de ser perdida. Nós vamos ter a quebra também, né? Fragmento de oxigênio para um lado, para o outro. Isso também muda, né? A questão, porque ele vai estabilizar também. Então vai ter esse pequeno fragmento, na perda de 15. O que mais? Tem os alcenos, né? Os alcenos, como eu falei com vocês, permitem essa migração da ligação dupla, facilitando a estabilidade do carbocátio formado. E o mais interessante de todos vem a questão do fragmento de aromáticos. Todo aromático que tem um grupamento metil ligado a ele, ele vai formar o chamado tropílion, ou íon tropílion, que esse íon tropílion nada mais é do que essa estrutura. Essa estrutura com MZ91. Todo aromático com metil ligado vai ter um MZ91. Sempre, sempre. Por quê? Porque é muito estável. Certo? No caso do nitrogênio, a formação também da imina, né? Que facilita a estabilidade do carbocato. Tudo é formado para estabilizar a carga. Formação aqui também, ó. Íon acílion, tá vendo, ó? Que quando tem uma carbonila, perde o fragmento e nós vamos ter uma ligação tripla com oxigênio que facilita a estabilidade, certo? Então, assim, são vários fragmentos, gente, que vocês vão consultando e identificando cada um deles. Então, esse daí é o que a gente tem de espectro de massa, né? Que tenho para vocês. Então, o que eu quero de vocês? Poxa, foi que eu... Assim. Então, quero de vocês esse entendimento, essa análise do espectro. Vou trabalhar com os espectros, na verdade, todos eles juntos, onde você vai identificar o infravermelho, facilitar o entendimento e assim identificar os fragmentos relacionados à molécula e chegar a uma conclusão de qual é a massa molecular e qual é qual é o desenho dessa molécula, como é que ela está estruturada naturalmente. Entenderam? Então, esse é o conteúdo de hoje de espectro de massa. Amanhã nós vamos ver espectro de infravermelho. Certinho? Então, infravermelho, não, desculpe, espectro de ressonância magnética, RMN. E aí a gente conclui o conteúdo de orgânica para vocês. Tudo bem aí, gente? Certinho? Precisa de mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Então, por hoje, a gente encerra. Certinho? Vou parar a gravação.
E eu vou disponibilizar. Porque a outra gravação eu disponibilizei, mas o YouTube, alguma coisa ficou privado e eu tive que mexer nele todo de novo para depois disponibilizar. Certo? Beleza, então, meu filho. Todo mundo, abraço para vocês aí. Deus abençoe. E bom final de semana depois da minha aula de amanhã. Tchau, tchau. Grande abraço.